Saudações, viajantes pelas eras. No extremo sul do continente americano, muito antes da independência, vastas terras permaneciam sob o domínio de uma coroa distante. Vice-reinos, governadores e exércitos imperiais mantinham a ordem em nome da Espanha, enquanto povos inteiros começavam a sentir que pertenciam não a um império, mas a uma terra própria. No ano de 1778, na pequena cidade de Yapeyú, às margens do rio Uruguai, nascia José de San Martín. Filho de um oficial espanhol, sua infância começou sob a bandeira do império, não da liberdade. O destino, porém, ainda não havia revelado seu verdadeiro chamado. Ainda criança, San Martín atravessou o oceano rumo à Espanha. Cresceu longe da América, educado dentro da tradição militar europeia, moldado pela disciplina, pela estratégia e pela guerra. Enquanto o continente que o viu nascer permanecia colônia, ele aprendia a arte de libertar nações sem sequer imaginar. A juventude de San Martín foi marcada pelo campo de batalha. Lutou contra mouros, enfrentou guerras napoleônicas, testemunhou revoluções e viu impérios tremerem diante de ideias novas. Na Europa, ele aprendeu algo essencial: nenhum império é eterno e nenhum povo permanece submisso para sempre. Mas enquanto batalhava sob bandeiras estrangeiras, ecos distantes cruzavam o Atlântico. Na América, colônias começavam a se rebelar. O nome de Bolívar surgia no norte. Povos falavam de independência. E lentamente, uma pergunta silenciosa crescia dentro dele: a quem pertence minha espada? Em 1812, San Martín tomou uma decisão que mudaria o destino de um continente. Abandonou a carreira militar na Espanha, deixou para trás o império que o formou e atravessou o oceano, não como soldado da coroa, mas como homem decidido a libertar sua terra natal. Quando chegou ao Rio da Prata, encontrou um território em ebulição. Revoltas, disputas políticas, exércitos improvisados e sonhos ainda frágeis de independência. A liberdade não era garantida, era uma aposta arriscada contra um dos maiores impérios do mundo. San Martín compreendeu rapidamente: derrotar a Espanha não seria simples. O império controlava rotas, cidades e fortalezas. Mas também cometeu um erro. Tentou governar um continente inteiro como se fosse apenas uma província distante. Enquanto muitos pensavam em defender territórios, San Martín pensava diferente. Não bastava resistir, era preciso libertar. Não bastava vencer batalhas, era preciso destruir o domínio espanhol pela raiz. Então nasceu uma estratégia ousada, quase impossível. Para libertar o sul do continente, seria necessário atravessar a maior barreira natural da América, a Cordilheira dos Andes, um feito que nenhum exército havia realizado em tal escala. Mas antes da travessia, seria preciso preparar homens, armas e coragem. Porque a liberdade, viajantes, não nasce do desejo, nasce da decisão de enfrentar o impossível. E naquele momento, José de San Martín deixou de ser apenas um soldado. Tornou-se o arquiteto silencioso de uma revolução continental. San Martín compreendia que a independência não seria conquistada apenas com coragem. Seria necessária preparação absoluta, disciplina, resistência, organização. Antes de libertar nações, seria preciso construir um exército capaz de atravessar o impossível. Na região de Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, ele começou a moldar sua força. Não era um grande exército imperial. Eram homens simples, camponeses, artesãos e soldados voluntários. Mas, sob sua liderança, tornaram-se algo novo: o Exército dos Andes. Treinavam sob frio intenso, marchavam por terrenos hostis, aprendiam a suportar fome, silêncio e exaustão. San Martín sabia que a maior batalha não seria contra a Espanha, mas contra a própria montanha. Enquanto os soldados treinavam, uma operação silenciosa tomava forma.
Armas eram produzidas, cavalos reunidos, uniformes costurados. Mulheres de Mendoza fundiam joias para financiar a campanha. Toda uma sociedade começava a lutar pela liberdade, mesmo sem pisar no campo de batalha. Mas o verdadeiro inimigo era a geografia. Os Andes não eram apenas altos, eram implacáveis, frio mortal, ar rarefeito, desfiladeiros traiçoeiros, tempestades súbitas. Muitos acreditavam que atravessar aquela muralha natural com um exército era loucura. San Martín pensava diferente. Onde outros viam obstáculo, ele via caminho. Onde outros viam morte, ele via estratégia. Se cruzasse os Andes, surgiria onde o inimigo menos esperava e quebraria o domínio espanhol no sul do continente. A travessia exigia precisão absoluta. Rotas foram estudadas, divisões organizadas, movimentos planejados para confundir o inimigo. O exército não marcharia como força bruta, mas como inteligência em movimento. Em janeiro de 1817, começou a travessia. Homens, cavalos, canhões e mantimentos avançaram lentamente pelas montanhas. O frio queimava os pulmões. O gelo cortava a pele. Muitos caíram, não por espada inimiga, mas pela própria natureza. Durante dias intermináveis, avançaram por trilhas estreitas, penhascos e neve profunda. O silêncio das montanhas era quebrado apenas pelo som do esforço humano e pela determinação de não voltar atrás. Quando finalmente desceram do outro lado dos Andes, não eram mais apenas um exército. Eram sobreviventes do impossível. A montanha havia tentado detê-los e falhado. E agora, diante deles, estava o próximo passo: enfrentar o poder espanhol em campo aberto. Porque atravessar os Andes foi apenas o início. A libertação do continente ainda exigiria sangue, estratégia e vitória. Após atravessar os Andes, San Martín sabia que o tempo era decisivo. O fator surpresa ainda estava ao seu lado. O exército espanhol não esperava um ataque vindo das montanhas. Era o momento de golpear, antes que o Império pudesse reagir. O alvo era claro. O controle realista no Chile precisava ser quebrado. Sem libertar o Chile, não haveria caminho para destruir o poder espanhol no Pacífico. E sem dominar o Pacífico, a independência do Sul jamais estaria segura. Em fevereiro de 1817, nas proximidades de Chacabuco, as forças se encontraram. De um lado, o exército espanhol, experiente e confiante. Do outro, homens que haviam desafiado a própria natureza para chegar até ali. Não lutavam por um rei. Lutavam por liberdade. San Martín não buscou confronto direto imediato. Dividiu suas forças, coordenou movimentos e explorou o terreno. Estratégia antes da força. Inteligência antes do choque. O campo de batalha tornou-se extensão de sua mente. Quando o combate começou, foi rápido e brutal. O som de disparos ecoou pelos vales. Cavalaria avançou. Linhas se romperam. A surpresa desorganizou o comando espanhol. O plano de San Martín começava a funcionar. A ala comandada por O'Higgins atacou com intensidade feroz. Em alguns momentos, a batalha tornou-se caótica. Fumaça, gritos, aço e pólvora misturavam-se no campo. Mas mesmo no caos, a vantagem estratégica permanecia com os libertadores. Pouco a pouco, a resistência espanhola cedeu. O exército realista recuou. O controle imperial no Chile começava a ruir. O impossível, mais uma vez, tornava-se realidade diante dos olhos dos soldados. A vitória em Chacabuco não foi apenas militar, foi psicológica. Mostrou que o império podia ser derrotado, que a liberdade não era sonho, era caminho. Santiago foi libertada. O domínio espanhol no Chile sofreu seu primeiro golpe decisivo. Mas San Martín não buscava poder pessoal. Quando lhe ofereceram o comando político, recusou. Sua missão não era governar, era libertar.
Ele sabia que a guerra ainda não estava vencida. A Espanha não abandonaria o continente facilmente. Reagiria, voltaria com força. E o próximo confronto seria ainda mais decisivo. Mas naquele momento, algo havia mudado para sempre. José de San Martín deixava de ser apenas um general e tornava-se, aos olhos da história, um libertador. A vitória em Chacabuco havia libertado Santiago, mas não encerrado a guerra. O Império Espanhol ainda possuía forças, recursos e determinação para reconquistar o Chile. E como San Martín previra, o contra-ataque viria. Meses depois, tropas realistas reorganizadas avançaram novamente, experientes, disciplinadas e determinadas a esmagar a revolução antes que ela se espalhasse. Para a Espanha, perder o Chile significava abrir caminho para a queda de todo o domínio no sul. San Martín sabia. Aquela batalha decidiria o destino da campanha. Não haveria segunda chance. Se falhasse, tudo conquistado nos Andes poderia desaparecer. Em abril de 1818, nos campos de Maipú, os dois exércitos se enfrentaram. O vento carregava poeira e tensão. Soldados aguardavam em silêncio, conscientes de que lutariam não apenas por território, mas pelo futuro de um continente. Quando o combate começou, foi devastador. Artilharia rompeu o silêncio, infantaria avançou, linhas se chocaram com violência. O campo tornou-se um mar de fumaça, aço e pólvora. A batalha era total. Em meio ao caos, San Martín manteve controle absoluto. Movimentos precisos, reservas no momento certo, coordenação entre alas, estratégia sobre impulso. Ele não apenas lutava, comandava o destino da batalha. A resistência espanhola foi feroz. Contra-ataques quase romperam linhas patriotas, mas pouco a pouco a superioridade estratégica libertadora prevaleceu. O império começava a ceder. Quando a linha realista finalmente colapsou, a vitória tornou-se inevitável. O exército espanhol foi derrotado. O Chile, definitivamente, estava livre do domínio imperial. Após a batalha, um momento histórico selou a vitória. Bernardo O'Higgins, ferido, encontrou San Martín no campo ainda coberto de fumaça. Abraçaram-se, não como generais, mas como libertadores de uma nação. Maipú não foi apenas uma vitória militar. Foi a confirmação de que a independência do Sul era irreversível. O Império havia perdido seu controle sobre o Chile e, com isso, abriu-se o caminho para o golpe final. San Martín compreendeu o próximo passo. Libertar o Chile era apenas parte da missão. O verdadeiro coração do poder espanhol no Sul estava no Peru. E a luta pela liberdade ainda não havia terminado. Com o Chile livre, San Martín sabia que a guerra ainda não estava vencida. O verdadeiro centro do poder espanhol na América do Sul permanecia intacto, o vice-reino do Peru. Enquanto Lima resistisse, a independência do continente seria incompleta. Mas atacar o Peru não seria simples. Fortalezas, exércitos e apoio naval protegiam a região. Marchar por terra seria lento e arriscado. San Martín pensou diferente. Mais uma vez, escolheria o inesperado. Começou então a construção de uma nova força, não apenas um exército, mas uma expedição libertadora. Navios foram preparados, soldados reorganizados. A guerra passava das montanhas para o mar. Em 1820, a frota partiu do Chile rumo ao litoral peruano. A travessia não era apenas militar, era estratégica. San Martín não buscava apenas vencer batalhas, buscava quebrar o poder espanhol pela raiz. Ao chegar ao Peru, evitou confrontos diretos imediatos. Preferiu enfraquecer o inimigo lentamente. Bloqueios, avanços calculados, alianças locais. A guerra tornava-se também política. Cidades começaram a declarar apoio à independência. O domínio espanhol, antes sólido, começava a rachar. O império ainda existia, mas já não era incontestável. Em 1821, Lima caiu sem grande destruição.
San Martín entrou na capital não como conquistador, mas como libertador. Ali proclamou a independência do Peru. Mais uma peça do Império Espanhol havia caído. Recebeu então um título simbólico, protetor do Peru. Mas como antes, não buscava coroas nem tronos. Sua missão continuava sendo libertar, não governar. Ainda assim, o conflito não havia terminado. O poder espanhol resistia no interior. E ao norte, outro libertador avançava com sua própria campanha, Simón Bolívar. 2 homens, 2 estratégias, um mesmo objetivo. O destino do continente começava a convergir para um encontro inevitável. E San Martín sabia, a liberdade da América do Sul dependeria do que aconteceria a seguir. Em 1822, na cidade de Guayaquil, 2 caminhos da história finalmente se cruzaram. José de San Martín, o libertador do Sul, Simón Bolívar, o libertador do Norte. 2 homens que haviam desafiado impérios, agora frente a frente. O encontro foi privado, sem registros oficiais, sem testemunhas detalhadas. O que disseram ali permanece até hoje, envolto em silêncio histórico. Mas o destino de um continente foi decidido naquela conversa. San Martín sabia que a guerra ainda não estava totalmente vencida. O poder espanhol resistia nas regiões altas do Peru. Era necessário continuar a luta. Mas também compreendia algo profundo. 2 libertadores não poderiam comandar o mesmo destino. Bolívar possuía exércitos mais numerosos, recursos maiores e impulso político crescente. San Martín, por sua vez, estava cansado de anos de guerra, sacrifício e isolamento. Sua missão, em essência, já estava cumprida. Naquela reunião silenciosa, não houve rivalidade aberta. Não houve confronto, houve decisão. San Martín escolheu recuar, não por derrota, mas por visão. Ele acreditava que a independência era maior que qualquer homem, que a liberdade do continente não deveria ser dividida por disputas de liderança, e assim tomou uma das decisões mais raras da história. Abriu mão do poder voluntariamente. Pouco depois, retirou-se do comando militar. Deixou o Peru, deixou a guerra e lentamente afastou-se do centro da história que ajudou a construir. Bolívar seguiria com a campanha final, libertando definitivamente o Peru e selando a independência da América do Sul. Mas o caminho até ali havia sido aberto por San Martín, através dos Andes, do Chile e do coração do Império. O libertador do Sul não terminou sua jornada como governante, nem como conquistador. Terminou como algo mais raro, um homem que lutou pela liberdade e soube partir quando sua missão terminou. E naquele silêncio após Guayaquil, a história registrou não apenas uma vitória militar, mas um gesto de grandeza. Após Guayaquil, José de San Martín afastou-se lentamente da guerra, sem discursos triunfais, sem coroas, sem busca por poder. O homem que ajudou a libertar metade de um continente escolheu o silêncio. Partiu para o exílio voluntário. Viveu anos longe das terras que ajudou a tornar livres. Observou à distância o destino da América que havia ajudado a libertar, sem interferir, sem reivindicar, sem retornar ao poder. Não morreu em palácio, não governou império, não construiu dinastia, morreu em 1850, longe do campo de batalha, quase em anonimato. Mas a história não esqueceu. San Martín libertou a Argentina, libertou o Chile, libertou o Peru, abriu caminhos que permitiram a queda definitiva do domínio espanhol no sul da América, e fez isso não como conquistador, mas como libertador. Enquanto alguns homens lutam para governar, poucos lutam apenas para libertar. E mais raros ainda são aqueles que sabem partir quando a liberdade é alcançada. Seu nome ecoa ao lado de Bolívar, O'Higgins e Sucre, não como rival, mas como pilar da independência continental. Sem San Martín, o mapa da América do Sul seria outro.
Ele atravessou montanhas, derrotou impérios e recusou poder. Não buscou glória pessoal, buscou liberdade. E por isso tornou-se maior que muitos reis. A história lembra conquistadores, mas reverencia libertadores. Porque conquistar muda territórios, libertar muda destinos. Hoje, viajantes pelas eras, a América do Sul existe como a conhecemos em parte por causa de um homem que ousou desafiar o impossível e venceu. Se esta jornada pelas eras trouxe você até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários quem você acredita ter sido mais decisivo para a liberdade da América, San Martín ou Bolívar. Obrigado por viajar pelas eras comigo. Até a próxima viagem pelas eras.